Olá, bem-vindos ao vídeo de hoje. Somos do programa de Residência Pedagógica da UFTM, do curso de Licenciatura em Geografia. Eu me chamo Bruno Luiz, junto a eu está a residente Maria Bárbara, e hoje iremos dar continuidade ao vídeo que já foi gravado, que foi a parte 1, sobre os biomas do Brasil. Caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, feche esse e volte para a parte 1 para vocês ficarem ligadinhos no que estamos, tratando deste assunto. Bom, para então continuar esse conteúdo, vamos falar de mais 3 biomas brasileiros. Vamos então dar início, como vocês podem observar aí no slide, vamos falar sobre o Cerrado. Bom, o Cerrado, ele constitui, né, o segundo maior bioma do país, né? Ele faz parte de 25% do território brasileiro. Bom, ele possui um solo pobre, né, ele não é muito rico em nutrientes. A vegetação ela é normalmente baixa, né, com plantas esparsas e de aparência seca, como vocês puderam observar aí nas imagens do slide. Bom, outro nome que o Cerrado leva também é a de savana brasileira, devido às suas condições climáticas serem, né, coincidir com as regiões, né, e questões climáticas da África, né, da savana africana. Bom, em relação ao tempo, existem 2 estações bem definidas, né, o inverno seco e o verão chuvoso. São cerca de 12.000 espécies vegetais. Como eu disse, elas geralmente são de espécies baixas e seca, árvores com seus troncos retorcidos e raízes alongadas que chegam até o lençol freático. Isso devido para sua adaptação para o meio ambiente e para sua sobrevivência. Bom, dentro do cerrado brasileiro pode ser encontrados 4 tipos. O cerradão, que ele fica em uma região densa com maior número de árvores, né, um bioma, uma mata fechada, com as árvores e a vegetação típica desse ambiente. Bom, também temos os campos limpos, que são áreas sem mata, né? Tem também os campos sujos, que são uma região com mais arbustos espaçados. E, por último, temos os campos cerrados, que é onde geralmente ocorrem as queimadas e também tem uma questão da vegetação adaptativa. Bom, é comum, né, árvores com raízes profundas, como eu expliquei para vocês, e isso permite, né, que elas tenham acesso facilitado ao lençol freático para manter a sua sobrevivência nas épocas de seca. Muitas espécies vegetais, elas apresentam os caules com as cascas mais grossas e as folhas espessas, né, para ter um maior acúmulo de água durante determinados períodos do ano. Bom, muitas espécies também de animais, né, da fauna, que também são encontrados nessa região. Entre os vertebrados de maior porte, encontramos nas áreas do Cerrado, como diversos tipos de cobras, né, como a jiboia, cascavel e várias espécies de jararaca. Também existem largatos, temos a ema, a siriema, a curicaca e várias também espécies de urubu, várias espécies de tatu e entre outros tipos de animais. Bom, agora eu passo, né, como vocês podem observar aqui, ó, para essas 2 imagens, que são também características do cerrado, como vocês podem observar, são árvores com seus troncos retorcidos, né, um ambiente de aparência seca, também observamos alguns tipos de arbustos, né, então a gente consegue observar muito bem nas imagens que estamos trazendo para vocês. E nesse mapinha aqui, que a gente pode estar observando também, mostra a localização, né, da região que tem a predominância do cerrado dentro do nosso território brasileiro, que está, né, localizado e demarcado aí no mapa na cor rosa, né, rosadinho ali, bem ali no centro do nosso país, como vocês podem observar, do lado ali da Amazônia, perto do Pantanal, e dentre outros biomas brasileiros. Bom, agora eu passo a palavra para Maria, que vai falar um pouquinho com vocês sobre o Pampas. Olá a todos. Como vocês podem estar vendo na imagem, o Pampas, ele tem essa predominância de gramíneas, às vezes presença de pequenos arbustos, mas sem caules, e a presença de árvores é quase nula. O Pampa,
ele tem uma temperatura média entre 20 e 35 graus no verão, chegando a 35 no verão, mas tem a grande presença de geadas e neve na época do inverno, e sem contar a sua grande concentração de chuva. A sua vegetação, por ela ter essa característica, ela é muitas vezes procurada pela agropecuária, principalmente criação de gados, pois uma terra que precisa de pouco manejo. E assim, ela tem sua predominância de planície, o que torna mais fácil a criação, mas isso vem criando problemas ambientais, como a erosão do solo. Apesar de ser a sua grande predominância planícies, a gente também tem assim algumas serras, alguns morros. Já a sua fauna, ela é escassa comparada com os outros biomas que a gente tem. São em torno de quase 400 espécies de aves e menos de 100 mamíferos. E sem contar que muitos só vivem nessa região. E pela agropecuária, muitos têm entrado em extinção. E o Pampas, diferente dos outros biomas, ele ocupa pouco espaço no nosso território. Ele só tem em um estado, que é o Rio Grande do Sul, e ele só corresponde a 2% do nosso território nacional. Como a gente pode ver no mapa, ele tá lá embaixo, ó. Ele predomina ele predomina em todo o Uruguai, uma parte da Argentina e só um pedacinho do Rio Grande do Sul. Agora eu passo a palavra para o professor Bruno. Bom, dando continuidade, né, por fim, o último bioma a ser discutido durante essas 2 aulas é o Pantanal. Bom, o Pantanal é a maior planície inundável do mundo, né, cerca de 62% está presente, né, no Brasil. Ele, né, esse bioma é influenciado pelo rio Paraguai e por seus vários afluentes que alagam a região, né, formando extensas áreas que chamamos de alagadiças. Bom, em relação ao clima, existem períodos de muita chuva e períodos de seca, que é bem similar ao nosso cerrado. A região que se encontra esse bioma, ela é plana e levemente ondulada. E vocês podem encontrar também alguns raros morros bem isolados, né, que não ultrapassam os 200 metros de altura. O solo, ele é principalmente arenoso, né, como vocês também podem observar, arenoso e argiloso devido ao seu baixo declive, né, a sua baixa questão de altura, e também devido aos rios, né, as grandes áreas alagadiças. Então, o solo ele vai ser praticamente formado por essas 2 questões, tanto arenoso, tanto argiloso. O solo, a fauna, desculpa, do Pantanal é bastante diversificada, né, então a gente pode encontrar várias espécies de peixes, de aves e entre outros. A flora dessa região também é bastante diversificada, né, como vocês podem observar, ela faz, nesse mapinha aqui, ela faz uma divisa com o bioma amazônico, então vocês podem encontrar também diversos tipos de vegetação que também se encontraria na floresta amazônica. Então é uma área bastante diversificada em questões de vegetação, tanto de mata, tanto de eh vegetação que também nasce dos rios. Então isso é algo que a gente vê muito, né, bastante predominante, como também vocês podem, né, observar nessas imagens que estamos mostrando para vocês. Eh As principais, né, atividades econômicas dessa região são como a pecuária, a pesca e o turismo. E as maiores ameaças ao Pantanal são o desmatamento e o manejo inadequado de terras para agropecuária. Então, isso prejudica também a construção de hidroelétricas, né, porque é uma área que, como existem bastante fluentes de água, né, rios, então usam muito das hidrelétricas nessa região, e também o crescimento urbano populacional acaba prejudicando essa área. E isso a gente vê consequentemente todo ano praticamente, essas questões na mídia. Então a mídia está sempre, né, nos informando sobre esses problemas ambientais. E mais uma vez eu volto ao ponto, né, de que devemos preservar os nossos biomas
e todas essas questões, porque são muito importantes para a gente, desde a questões econômicas e também questões, né, de qualidade de vida. Então, o humano e a natureza precisam viver em harmonia, sem prejudicar um ao outro. Bom, e nesse mapinha aqui, o próximo mapinha que eu irei mostrar para vocês é um exemplo, né? A nossa universidade ela é localizada em Uberaba, né, no estado de Minas Gerais, então trouxemos esse mapinha de Minas Gerais para mostrar um pouquinho para vocês como que é a dinâmica, né, quais os biomas que estão presentes nesse estado. Aqui em amarelo vemos onde que a nossa universidade também se localiza, é ocupado pelo Cerrado, no verde vemos um pouco da Mata Atlântica, e naquele rosinha bem clarinho, a gente vê um pouco da Caatinga, né? Então, esse é um exemplo. Então, coloquem aí nos comentários, né, qual estado vocês são, né? Quais tipos de bioma vocês encontram no dia a dia de vocês, no estado de vocês, que a gente quer saber também um pouquinho sobre vocês. Bom, obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado do conteúdo que trouxemos para vocês e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.